Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos falar sobre o notebook Dell Inspiron na versão A15P, um notebook excelente para quem vai usar para estudos e para trabalho. Bora começar já com o nosso quadro Análise de Compra. Temos aqui, pessoal, um notebook belíssimo, né? Nós trazemos aqui essas imagens do notebook que estão disponíveis na Amazon e você pode ver que é um notebook com a carcaça padrão da Dell. A maioria dos títulos dos notebooks que a Dell tem, dos modelos, tem essa carcaça. Então você está ali bem próximo de um notebook mais profissional. Temos aqui também na parte superior a webcam LED para indicar se o webcam está sendo usado ou não e o microfone. O que acontece aqui, pessoal? Essa webcam não tem proteção de privacidade e câmera de notebook em geral não tem uma qualidade muito boa, somente MacBooks e notebooks gamers que tem ali uma qualidade melhor. Mas no caso desse notebook vai ser como a maioria, você não vai ter uma boa qualidade de imagem e nem de captação de áudio. O que você tem que fazer para você conseguir fazer um bom uso aí do seu notebook, né? Caso você precise aí tá tendo uma boa qualidade para chamada de vídeo, para reuniões que você participe, é ter uma webcam externa, porque aí vai melhorar tanto a qualidade de imagem como a captação de áudio. Bora continuar analisando esse notebook. Vamos dar uma olhada agora no teclado. Temos aqui, pessoal, olha só o que a gente pode ver, duas dobradiças de canto, né? Esse tipo de dobradiça que fica nas laterais tende a durar menos. Infelizmente é a verdade, mas não é aquela ali que vai durar 3 meses e já vai quebrar. Vai passar alguns anos, mas com o passar do tempo ela tende a quebrar, você precisa fazer alguns reparos. Dando continuidade no teclado, nós temos aqui um teclado bem interessante da Dell, que já é o teclado brasileiro. Temos a tecla cedilha, temos teclado numérico aqui um pouco mais achatado, mas a tecla é quase do mesmo tamanho da tecla convencional, e o ponto de interrogação fica aqui na parte superior do teclado, não fica aqui embaixo como é de costume, ele fica ali na parte superior, nas teclas numéricas superiores. Você vai se acostumar rapidinho porque ele já está presente. É ruim quando não tem um ponto de interrogação e você tem que ficar usando atalho, que não é o caso desse notebook. O touchpad dele é bem grande, né? A gente tem aqui já no padrão 16:9, o padrão da tela, então você consegue alcançar os cantos da tela por meio desse touchpad. E vamos aqui dando continuidade, temos a lateral direita desse notebook, a entrada para carregamento, uma saída HDMI para você estar projetando a tela desse notebook, né? Você que é professor e vai usar esse notebook para dar aulas, você consegue conectar no projetor da sua escola e apresentar um slide, né, da sua aula ali que você fez, digitou no Canva ou digitou no PowerPoint, você consegue apresentar, jogar lá no quadro, jogar na televisão, tudo por meio dessa porta. E você que vai usar para o trabalho, é bem interessante porque nessa porta você consegue também estar usando 2 monitores ao mesmo tempo, então você pode conectar uma segunda tela para ampliar o seu espaço de trabalho e você trabalhar de uma maneira melhor. Na lateral seguinte temos a entrada para o fone de ouvido, né? No caso aqui uma entrada combo de áudio, uma entrada única, que ela vai servir tanto para o microfone como para a saída de áudio também. Se o seu fone tiver 2 entradas, você precisa de um adaptador para conseguir usar os 2 ao mesmo tempo. Temos aqui uma saída USB, né? Acabei esquecendo de falar ali das 2 saídas USB que nós temos, totalizando 3 saídas, 2 na esquerda, 2 na direita, para você conectar teclado, mouse, ventilador, o que você tiver USB você vai conseguir estar conectando por meio dessa porta. E aqui para finalizar, né, nessa lateral que a gente está, temos a saída para o SD card, aquele cartão SD bem grande que vai o cartão de memória pequeno dentro, que é útil para facilitar você utilizar, para você editar, ver aquelas imagens daquelas câmeras de segurança chinesas que usa cartão de memória, para você acessar as gravações da dashcam, da câmera do seu carro, e também uma grande diversidade de possibilidades você consegue por meio de um cartão de memória. Você consegue estar conectando diretamente aqui nesse notebook e expandindo a memória de forma mais fácil também, caso você precise. Bom, já falamos aqui sobre a estrutura física, as portas do notebook e o teclado. Agora eu vou falar para vocês a respeito das especificações técnicas. Não precisa fugir desse vídeo, vou falar de uma maneira que todo mundo possa entender, mesmo que você seja leigo, mesmo que você não entenda nada. Então você já vai ter uma aula aqui. Não pula o vídeo, tá? Fica aqui que você vai aprender muito hoje. Bom, pessoal, hoje eu vou utilizar aqui o título do notebook, tá? Para me apresentar para vocês como é que vai ser essa análise. Mas caso a gente precise de alguma coisa, eu vou usar aqui o site do qual notebook comprar para me aprofundar um pouco mais em algumas especificações, tá? Inclusive um abraço aí pro pessoal do qual notebook comprar. Bora aqui, pessoal. Ó, no título do notebook, normalmente consta todas as especificações, então a gente vai aprender a ler, né? Notebook Dell Inspiron até esse A15P, normalmente essa primeira parte aqui é o título do notebook, onde vai informar o modelo, vai informar de qual notebook se trata que você está comprando. Às vezes você vê na web um notebook com essa mesma carcaça em outro site e pensa que é o mesmo produto, às vezes em outro site está R$1.800 e aqui está R$3.000. Você pensa que é o mesmo produto e acaba ali comprando algo mais ruim, algo mais barato.
barato, né? Então é muito importante quando você for pesquisar preço, utilizar desse modelo aqui, A15P. Mas não se preocupa com isso. Aqui na descrição eu deixo as melhores lojas com os melhores preços para você comprar. Inclusive, muito cuidado, hoje em dia tem muito golpe de site se passando por site oficial. Às vezes você está pensando que está comprando na Amazon, está comprando outro site. Às vezes você pensa que está comprando no Magazine Luiza, está comprando em outro site. Então é muito importante você utilizar os links da descrição também para você ir para o site oficial. Beleza? Vamos dando continuidade aqui. Depois que a gente conheceu o modelo desse notebook, temos aqui logo de cara 15.6 polegadas. Quando fala sobre polegadas, tem essas aspinhas aqui, é a respeito da tela do notebook, que nesse caso aqui é um tamanho padrão, um tamanho comum. A maioria dos notebooks do mercado tem esse tamanho de tela e também uma grande quantidade de monitores, tá? Aquele monitor separado, aquela tela separada no notebook, também vem nesse tamanho, porque ele é mais compacto, a maioria das mochilas já aceitam, cabe o notebook na maioria das mochilas com esse tamanho de tela, e enfim, é o mais geralzão mesmo, acaba se tornando mais barato também o produto. Depois temos aqui, pessoal, Full HD. O que é que isso significa? A resolução da sua tela. Nós temos HD, Full HD, 2K, 4K e por aí vai. O Full HD é ali uma resolução boa, é um aceitável, que todo mundo consegue assistir assim sem achar feio. O HD já é um pouco mais ruinzinho. Então nós temos aqui o Full HD, que é uma qualidade boa que vai te atender bem. Mas tem um segredo a respeito das telas. A gente tem que saber qual é o painel. Note que aqui embaixo, se a gente descer um pouco mais, a gente vai ver que a tela está mais aprofundada aqui nas especificações. Então a gente tem aqui a resolução Full HD, 1920 por 1080 é o Full HD, tá? Não se preocupe com isso. Temos uma atualização de 120 Hz e o painel WVA. Então o painel da tela desse notebook é muito bom. Nós temos o IPS e o WVA, que são excelentes painéis. Se você vê um notebook com painel TN, eu te aconselho a não comprar, porque o painel TN ele tem uma qualidade bem ruim. O caso desse notebook é um painel de tela bom, então ele tem uma excelente tela que vai fazer diferença no uso diário, principalmente se você tem um notebook com a tela antiga ou com a tela ruim. Você vai notar que existe uma diferença muito grande entre painéis, né? Mesmo que seja Full HD. Então, em relação à tela, um notebook que vai te atender muito bem e você vai ficar bastante satisfeito com a qualidade de imagem. Depois que a gente fala sobre a tela, vem aqui, ó, 12ª geração do Intel Core i3. O que é isso aqui? Isso aqui é o processador do notebook, pessoal. O processador do notebook é basicamente o que comanda todas as funções ali do computador, né? Do notebook, do computador e etc. Porque quanto melhor o processador, quanto mais rápido, mais inteligente, melhor os aplicativos vão funcionar, melhor as coisas vão acontecer ali de forma até mais rápida no seu computador. Nós, na Intel, temos vários processadores que começam no Celeron, depois o Pentium, depois o i3, que é o caso desse notebook, em seguida o i5, em seguida o i7, em seguida o i9. Conforme vai indo mais longe, melhor é o processador. O i3, ele é um processador de entrada, tá? Tem o Celeron e o Pentium, que são processadores ali bem ruins, e nós temos o i3. O i3 dá conta de você trabalhar bem, de você fazer edições ali de planilhas, trabalhar com planilhas pesadas, trabalhar com uma grande diversidade de possibilidades, na verdade. Então atende muito bem o professor, atende muito bem o estudante, atende muito bem ali uma pessoa que trabalha no escritório, um contador e etc. Esse processador é basicamente dessa forma. Inclusive também é o processador que dita o público ali que o notebook se destina. Então se você trabalha com essas coisas que eu falei, é um notebook que vai se sair bem para você na maioria das vezes. Mas temos outra especificação muito importante, que é esse 8 GB aqui. Meu Deus, meu futuro notebook, essas 8 GB é o que? O armazenamento não dá para guardar nada aí. Não, pessoal, essas 8 GB são a memória RAM. A memória RAM é um tipo de memória não permanente. O que significa? Na hora que você liga ali o computador, tudo que vai ficar nela ali, no momento que você desliga, se apaga. Ela não guarda nada, ela não salva nada. Para que ela serve? Ela serve para você abrir os aplicativos. Quando você abre o Google ali, parte de tudo que está acontecendo no Google fica na memória RAM. Quando você fecha ele, a memória RAM limpa, certo? Então, quanto mais memória RAM, mais aplicativos você consegue usar ao mesmo tempo, e o notebook fica mais fluido, mais estável, porque ele tem bastante memória para estar trabalhando com bastante coisa ao mesmo tempo. Eu acredito que talvez você não sabia como funcionava a memória RAM e talvez tenha entendido um pouco, mas se ainda está difícil de entender, comenta aí nos comentários que eu vou procurar ainda uma forma mais simples de ensinar o que é a memória RAM. Mas é mais ou menos por aí. Quanto mais memória RAM, melhor o notebook flui, melhor a quantidade de aplicativos abertos usando ao mesmo tempo, e melhor também ali você tem e melhor é o gerenciamento do computador no geral. Tudo vai funcionar bem com mais memória RAM. E o que acontece? 8 GB hoje em dia é o mínimo recomendado, tá? Então você consegue fazer de tudo um
pouco com as 8 GB, se encaixando realmente no notebook de entrada ali para o estudante, para o profissional da educação, como professor e etc. Tem uma vantagem nesse notebook, tá? Se a gente descer novamente aqui a tela, a gente vai ver que ele é 8 GB DDR4, que é bom, porque a maioria das memórias no mercado são DDR4 no momento, né? Já que a DDR5 é uma tecnologia nova. Se você for comprar mais uma memória, vai ser fácil de encontrar, vai ser barato, e você pode colocar mais 8 GB. Você consegue deixar o notebook com 16 GB de memória RAM. Essas 16 GB vão melhorar bastante a fluidez e você vai conseguir usar cada vez mais aplicativos, porque tem mais memória RAM também. Então fica a dica para você que depois você pode estar futuramente fazendo um upgrade nesse notebook. Depois da memória RAM vem as 512 GB SSD. Esse aqui é onde salva foto, música, vídeo e etc. Você consegue salvar dessa memória. Inclusive é uma memória do tipo permanente, ou seja, o que você salva nela, se você desligar o computador e ligar novamente, você vai conseguir acessar de novo, porque não vai ser apagado. Então é memória permanente, fica tudo salvo lá. Então você digita um documento e fica tudo salvo nessa memória. E a quantidade de 512 GB é uma quantidade excelente, pessoal. Porque 512 GB dá para você fazer de tudo um pouco, dá para você instalar uma grande diversidade de programas, dá para você salvar muito trabalho, muito PowerPoint, muito documento, ou como mais uma vez, funciona muito bem para você estudante e profissional da educação. Beleza? E a respeito de upgrade, pessoal, aqui não fala sobre ser possível, tá? Mas um ponto positivo desse armazenamento, tá? Um pouco mais técnico agora com você, é que ele é NVMe M2. O que você precisa saber disso, tá? O nome é difícil, mas é porque aqui ele está conectado diretamente na placa e é muito veloz. Então o seu computador vai ligar bem rápido nessa tecnologia aqui. Só isso que você precisa saber. Depois, pessoal, temos o Windows 11, tá? O Windows 11 é o sistema operacional mais usado no mundo, mais fácil de utilizar, mais fácil de aprender. Qualquer dúvida que você tiver, tem um tutorial no YouTube, tem muito tutorial meu aqui no YouTube também sobre o Windows 11, como conectar Bluetooth, como fazer as mais diversas coisas, como desinstalar programa, tudo isso eu ensino aqui no canal também, tá? Então é um sistema fácil de utilizar, rapidinho você pega o jeito se você nunca usou e vai ser top. Bom, e depois, esse preto aqui é a cor do notebook. Na verdade eu achei ele um pouco mais cinza, né? Preto mesmo. Mas agora, pessoal, olha só um alerta pra você. A data de hoje é 6 de julho de 2025, o notebook tá custando R$3.000, R$2.999,04 à vista. Só pra você ficar aí no alerta mesmo, vai que você tá vendo o vídeo alguns meses depois, né? E o notebook tá mais caro, só pra você ficar. Eu acredito que ele tá aqui dentro do preço dele, porque ele tem boas qualidades, tem uma boa quantidade de portas, tem uma tela boa, tem uma boa memória, permite expandir a memória e tem um bom armazenamento. Quase que eu cansei. Realmente é um notebook com muitos pontos positivos. Mas bora ver as avaliações, o que as pessoas que compraram têm pra falar sobre esse notebook. Olha só, vamos ler só algumas porque tem muita avaliação, são 210 avaliações. Vou pegar aqui as 3 principais. Então nós temos aqui o Azaria Souza Júnior, recomendo, vale pelo custo-benefício. Note que vale muito pelo custo-benefício, funcional para trabalho e tem em casa, entrega rápido e veio sem defeito, recomendo. Elaine Eulina, ela falou que está satisfeita com a compra, entrega rápido em boas condições, o notebook possui um design leve e bonito, é rápido e funcional, atende bem às minhas necessidades diárias de trabalho. A Fernanda Lacerda Azevedo da Silva falou, excelente notebook, nota 0 para os produtos que sempre vêm desembalados sem nenhuma proteção, nota 10 para o notebook, estou usando há 2 semanas e estou gostando muito, até o momento está super aprovado, pena que ele não veio com aquela proteção para o webcam, mas fora isso ele é ótimo, as teclas são super silenciosas e macias. Olha pessoal, só uma dica, se você for comprar na Amazon, você quer receber com a caixa, você tem que marcar a opção que quer receber com a caixa, tá? Se você não marcar, você vai receber ali na caixa padrão do notebook, certo? É uma política da Amazon aí de proteger o meio ambiente, né? Para não gastar muitas caixas de papelão, não ir gastar muito papel, preservar de fato, né? Eu concordo com isso também, mas normalmente eu gosto de pedir dentro da caixa da Amazon porque vem ali de forma mais segura, eu acredito que é um pouco mais seguro. Tem várias avaliações, vou deixar que vocês mesmos confiram as avaliações e só relembrando, os links estão aqui embaixo das lojas oficiais, muito cuidado para você não acessar as lojas não oficiais e acabar comprando em sites falsos, porque aí você vai perder seu dinheiro e não vai receber nenhum produto na sua casa. Pessoal, muito obrigado pela confiança de sempre, eu tô voltando ativa, tá? Eu tava aqui, deu uma bagunçada aqui no geral mesmo, mas tô me organizando de novo para voltar esse canal ativa. Obrigado de verdade pela confiança de sempre, eu espero vocês no próximo vídeo, que Deus abençoe você, abençoe a sua semana, não se esqueça que Deus é maravilhoso, agradeça todo dia pelo dom precioso da vida, agradece por estar respirando, por estar falando, por estar andando, por ter o que mais precioso nós temos nesse mundo, que é a nossa vida. Um grande abraço para vocês e até o próximo.
próximo vídeo. Tchau, tchau!